mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia.
Bom dia, igreja. Muito bom dia. Um bom dia especial para as crianças. Bom dia. Bom dia. Que alegria. É um prazer muito grande, prezados irmãos, estarmos aqui congregados nessa manhã de domingo, dia 1º de junho, que celebramos então o Dia da Criança. E a igreja não foge à regra, juntamos-nos as crianças para este domingo e todos nós, nessa manhã, somos crianças. É por isso que vamos cantar agora Jesus está passando por aqui e todos em conjunto. Amém? As palmas. Passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. Mais alto! Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria para você. Faltou! Jesus está. Jesus está. Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria. Está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma, a alegria vem. Quando Ele passa, trazendo alegria pra você, pra mim também. O pai Abraão tem muitos filhos tem o pai Abraão. Eu sou dele, tu também o és, louvemos ao Senhor. Braço direito, o pai Abraão tem muitos filhos tenho, os mais velhos dançam. Vamos! Ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, o pai Abraão. Muitos filhos tenho. Vamos lá! Braço direito, braço esquerdo, perna direita, vamos! Eu sou dele, tu também o és. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, vamos! Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, a cabeça, vamos! Pai Abraão, eu sou dele, tu também o és, louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, a cabeça gira. Esse já é remix. Mel da abelha na pedra. Do doce, Jesus é como mel de abelha. Mel da abelha na pedra. Jesus é como mel. Oh, oh, oh. É muito doce. Jesus é como mel da abelha. Mel da abelha na pedra. É muito doce, Jesus é como mel da abelha. Uma salva de palmas.
Louvado seja o nosso Deus. Vou pedir ao pastor Nelito Mumbondeiro para orar e entregar então o culto nas mãos de Deus. Vamos orar, Igreja do Senhor. Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos, Senhor, as Tuas misericórdias e por este dia maravilhoso que o Senhor nos oferece e com a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja para Te louvar e Te render graça ao Teu santo e bendito nome. Sobretudo num dia em que nós paramos para podermos, Senhor da Glória, celebrar o Dia da Criança. E queremos, Senhor, consagrar a cada criança e a cada família que tenha a responsabilidade de cuidá-la, protegê-la nas Tuas benditas e poderosas mãos. Que o Senhor faça crescer em sabedoria, em estatura, em graça e em tudo que o Teu nome seja glorificado na vida desta criança. E que neste culto, Deus da glória, o Teu nome seja exaltado e seja glorificado e que tudo que está preparado para ser apresentado, a Tua palavra, Deus da glória, os anúncios, as ofertas e todos aqueles, Deus da glória, que hão de testemunhar por alguma razão que o Senhor fez na sua vida, tudo isso nós queremos consagrar nas Tuas mãos. Venha estar com o nosso dirigente, esteja, Deus da glória, com toda a equipe que trabalhou para poder manter este cenário. Deus, louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome. Esteja conosco e agora, até o término deste culto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor. Podemos tomar nossos assentos. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindos. E hoje, cada um de nós é uma criança. E teremos a oportunidade de voltar no tempo e no espaço. E deu para sentir, olhando para o rosto dos meus irmãos ali, fez-nos recordar estas maravilhosas salas onde nós frequentamos ainda criança e dali saímos os homens que somos hoje. Louvamos a Deus e queremos aqui agradecer professores que contribuíram para o nosso crescimento. Queremos aqui referir da nossa querida mamã Domingas Gomes, mamã Violeta Estevão, mamã Esther Estevão e outras mais que foram os nossos professores. E hoje estamos aqui, adultos, e os nossos filhos é que estão a cantar. Muito obrigado. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão por tudo quanto vocês fizeram por nós. Vamos, desta feita, dar sequência ao nosso culto e vou pedir às criancinhas, o coral das crianças, vai então entoar 2 números. E a vossa atenção. Enquanto isso, peço à minha equipa para preencher o momento.
Criança, oi. Oi, Deus vos ama muito. eu também lhe amo. Criança, oi. Oi, Deus vos ama muito. eu também lhe amo. Tomem o J. J, Tomem o E. E, Tomem o S. S, Tomem o U. U, Tomem o S. S. Como é que se lê? Jesus, Como é que se lê? Jesus. Deixa a sua luz brilhar.
Mais uma grande salva de palmas para este lindo coral, o futuro coral Vozes Jubilosas. Muito obrigado. Prezados irmãos, hoje a palavra de Deus terá como base o livro de Lucas, capítulo 2, versículo número 52, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. É interessante que o mesmo versículo dará então o tema da pregação de hoje. E assim, peço aos irmãos para poderem já marcar as vossas Bíblias esta passagem onde será então extraída a mensagem do Senhor. Amém? Vamos agora, crianças. Os papás normalmente, durante o culto, há uma parte em que chamamos a tia Naisa para falar de todo o programa que a igreja realiza, tá bem? Então, a esse momento, vamos ouvir todas as atividades que a igreja vai realizar a próxima semana, depois da próxima semana, tá bem? A vossa atenção. Mana Naisa, bem-vinda. Bom dia, amada igreja. Bom dia, crianças. Bom dia, crianças. É bom ser criança. Vê só esse bom dia bem especial, cheio de calor. Este bom dia muito lindo e agradável. Aleluia. Bom dia outra vez, amada igreja. Somos a secretaria da igreja. Estamos aqui para assim podermos manter a igreja informada. Amada criancinha, fica atenta, porque aqui na igreja tem acontecido muita coisa quando estão lá na vossa salinha. Nós gostaríamos de começar com o dia de hoje, dando graças a Deus pelo domingo da semana passada. O domingo foi uma grande bênção, foi o dia em que nós celebramos, comemoramos o aniversário da igreja. Um abraço especial, agradecemos especialmente ao casal Márcio e Edna Miranda, eles que foram os coordenadores do aniversário da igreja. Eles não trabalharam sozinhos, então nós também queremos estender os nossos agradecimentos a toda a equipe que com ele trabalhou, em especial as senhoras que estavam ali na cozinha e a juventude. Agradecemos também pelo envolvimento especial de todos os irmãos que, de uma forma e de outra, fizeram com que aquela cerimônia de despedida do casal pastoral Pedro e Judite Miguel fosse uma grande bênção. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amados irmãos que ainda não devolveram as suas fichas de atualização de membros, por favor, creio que o domingo da próxima semana será a última. O irmão que não trouxer estará fora da estatística. Por favor, meu querido e amado irmão, entregue a sua ficha de atualização de membros. Por favor. No final do culto, poderá entregar a mim ou ao vice-secretário, irmão Ernesto. Dizer ainda que a igreja está a precisar de uma nova diaconisa, um novo tesoureiro, vice-tesoureiro. Amado irmão, se for contactado, por favor, disponha-se, porque nós todos devemos servir a Cristo Jesus. Amada juventude, o vosso ensaio para a preparação do domingo juvenil vai continuar na quarta-feira pelas 17 horas.
Amado irmão que tem feito consulta de hipertensão com o Dr. Sami, a próxima consulta para a hipertensão está marcada para amanhã, às 15h30, ali mesmo na secretaria da igreja. Amados irmãos, não nos vamos esquecer, membro do conselho, no próximo sábado, quando forem 8h30, teremos o nosso encontro habitual. Já no dia 14 do corrente mês, que é o sábado seguinte, será realizada a Assembleia Quadrimestral da Igreja pelas 8h30. Amada Igreja, somos todos chamados a fazer parte da nossa Assembleia. Ainda por parte da projeção da Igreja, estão a precisar de novos projetistas, pelo que o amado irmão que gostaria de fazer parte desta área importante da Igreja, por favor, no final do culto, poderá contactar o nosso irmão Teodoro Rufino. Quem não conhece o irmão Teodoro Rufino, poderá chegar também até mim. Amada Igreja, estamos agora a mudar de página para um momento especial. Aquele momento em que recebemos visitas, recebemos também irmãos que regressam a casa. Dizer que, pela graça de Deus, já está de volta o nosso amado pastor e a nossa amada irmã, o casal pastoral Nelito Mumbondeiro e a nossa amada irmã Antonieta. Graças a Deus, eles trouxeram a carta de regresso. É um grande exemplo. Assim, amado irmão, quando for viajar, leva uma carta para o local aonde vais e quando estiver a regressar, traga o testemunho que fizeste parte de uma igreja. Estavam na África do Sul, na igreja portuguesa de Cabo, estavam naquele país por questões de saúde, mas nem por isso deixaram de adorar ao nosso Deus. Aqui a carta testemunham que estiveram plenamente engajados em trabalhos disponíveis durante a visita naquela igreja. Muito obrigado por nos dar esse exemplo, amado casal pastoral. Bem-vindos de volta a casa. É com muita, mas muita alegria. Pastor, por favor, coloquem-se em pé. É com muita alegria que estamos a recebê-los. Uma forte salva de palmas. A nossa irmã Clarice, a nossa diaconisa, também está de volta. Esteve na Itália numa formação. Não sei se já está ali. Irmã Clarice, bem-vinda. É muito bom também tê-la de volta. Deus abençoe. De visitas não é tudo. Está também aqui conosco nesta manhã agradável de domingo o papá Faustino Severino, aquele que nos viu a crescer lá em Vinduque. Ele que é o pai da irmã Yolanda Alberto e também é sogro do pastor Alberto. Bem-vindo, por favor, coloque-se em pé. Ali está a nossa visita. É muito bom vê-lo de novo. Uma forte salva de palmas, igreja. Sem mais alguma informação prévia, queremos estender também esta saudação a todo irmão que está aqui nesta igreja pela primeira vez, ou que depois de algum tempo está de regresso a casa, assim como o pastor e a irmã Antonieta, a irmã Clarice. Temos mais algum irmão que está de regresso ou uma outra visita? Amém, glória a Deus. Está ali a nossa mamã, bem-vinda, esta é a sua casa, estamos felizes com a vossa presença. Estão lá, as irmãs da ligação daqui de casa. Amada igreja, vamos receber as nossas visitas com aquela saudação especial, com todo o carinho. Assim pedimos que nos colocamos em pé, vamos nos levantar e vamos assim cantar para saudarmos as nossas visitas. Jesus está passando por aqui. Hoje somos todos crianças. Primeiro, visitantes, sejam bem-vindos. Depois, Jesus está passando por aqui.
temos aqui este presente especial. É uma oferta da Igreja Portuguesa de Cabo, em Cape Town, na África do Sul. Esta oferta veio com o casal pastoral Nelito Mombondeiro. Assim, igreja, vamos agradecer com uma forte salva de palmas. Estamos agora mudando a página para o amor, aquele sentimento mais forte que existe nesta terra. Dizer que é no dia 28 de junho, já neste mês, que realizar-se-á aqui na nossa igreja, pelas 14h30, o casamento dos nossos irmãos Aguiar Fernando Cambande e Hilda Lara Nambalo. Os nossos irmãos não estão aqui conosco nesta manhã por questões laborais, estão no Cunene, em Ongiva. Mas vamos fazer questão de, no domingo da próxima semana, podermos projetar a imagem dos nossos irmãos. Assim pedimos aos irmãos que conhecem o par de noivos, se souberem de alguma coisa que impeça a celebração do casamento dos nossos irmãos aqui na igreja, por favor, contactar a direção da igreja. E, acima de tudo, pedimos que vamos também colocar os nossos irmãos em oração, sempre que estivermos ali a orar, para que Deus possa suprir todas as necessidades que eles precisarem. Muito obrigada, igreja. Continuação de um domingo abençoado ao lado das nossas criancinhas. Desculpa, dizer também que a ceia do Senhor será celebrada no domingo da próxima semana. Hoje, como temos o culto único, ficaria um pouquinho difícil, estamos aqui fora. Muito obrigado, Mananaisa. Criança, oie! Mais força, oie! Vamos nos colocar em pé e vamos cantar a música Como Davi eu danço, danço. E todo mundo vai dançar. Criança, ainda não dancem. Vamos ver se os papais sabem dançar. É trabalho. Sim, é melhor já preparar os bálsamos. Hoje é massagem. Como Davi eu danço. Mais força! Como Davi eu danço, danço. Seja lá cantar. Como Davi eu danço, danço. Canto! Como Davi eu canto, canto. Como Davi eu canto, canto. Como Davi eu canto. Seja lá onde for com o poder de Deus. Como Davi eu danço. Pulo como Davi. Agora que será? Mais alto! Eu pulo, pulo. Como Davi eu pulo, pulo. Como Davi eu pulo. Seja lá onde for. Como Davi eu pulo, pulo. Como Davi eu pulo, pulo. Como Davi eu pulo, pulo. Seja lá como Davi eu pulo, pulo. Amor de Deus é
Amor de Deus é maravilhoso. Amor de Deus é maravilhoso. Oh, como Ele é. Ele é que não pude. Oh, que amor. Amor de Deus. Amor de Deus é maravilhoso. Amor de Deus é maravilhoso. Amor de Deus é. Oh, que amor. Alegria do Senhor, nossa força é. Alegria do Senhor, força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, se tu tens alegria, se tu tens alegria, 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 alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medidas Ele dá. Se tu tens alegria, se tu tens alegria, se tu tens alegria, alegria sem medida Ele dá. Uma salva de palmas. Podemos tomar nossos assentos. Hoje é mesmo dia 1, papá. Yeah. Viramos crianças hoje. Quem não veio preparado, problema é dele. Avisamos o domingo passado, amém? Prezados irmãos, agora vamos presenciar uma pantomima com uma música que tem o título Dada Gugu. É uma música muito linda, cantada por uma brasileira, Aline Barros. E é interessante como as crianças fazem a coreografia dessa linda pantomima, Dada Gugu. Enquanto isso, peço aos diáconos para então fazermos a recolha dos dízimos e ofertas, enquanto as crianças apresentam essa linda pantomima. E peço aos meus colegas da cabine de som para fazer um som ambiente, enquanto as crianças perfilam-se aqui. Okay. Acho que vão subir, eu vou descer. Aquela hora estava a mexer muito, a tensão já estava a subir.
Amém. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Obrigado. E eu estava aqui a ver as crianças, as meninas, a fazerem a pantomima e fiquei aqui a imaginar, são crianças, meninas, nenhum rapaz aqui. E eu fico a ver que, afinal de contas, as mulheres já são organizadas desde pequenas. Eu gostaria de passar uma informação, uma curiosidade aos irmãos. O ministério da igreja da IESA, quem sustenta são mais as mulheres. As mulheres é que contribuem mais para o crescimento da igreja. E eu vi aqui mulheres a contribuírem, nenhum homem presente. Começa afinal desde criança. Mais uma vez uma grande salva de palmas aí para as nossas meninas. Não sei se as ofertas já estão colhidas. Okay. Ainda não. Então vamos já pedir ao pastor Betinho para subir aqui ao altar para ler a passagem bíblica, porque precisamos aproveitar a atenção das crianças para ler a passagem bíblica. Muito obrigado. Vamos pedir à irmã Diaconisa, que está aqui, pode vir. Vem, vem orar para as ofertas, filho. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Muito obrigada, Espírito Santo, por este dia, pois este é o dia que fez o Senhor. Queremos entregar nas tuas mãos estas ofertas, Pai, que ela possa servir para o engrandecimento da tua obra aqui na terra. Espírito Santo, continuamos a entregar este culto nas tuas mãos. Que o Senhor continue a abençoar, ó Deus, e que perante este culto, Pai, vidas possam ser transformadas por intermédio dos cânticos, das pantomimas, ó Deus, e de tudo aquilo que vamos aprender aqui. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Agora a vossa atenção para a pregação e que Deus nos possa abençoar. Amém? Quero saudar a igreja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Osório agora colocou a fasquia num nível que vai complicar um pouco o nosso desempenho aqui, não é? Ele baixou para falar para as crianças, porque hoje é um dia muito especial. Estamos a celebrar o Dia da Criança e estamos a refletir em torno da criança, a dar oportunidade às nossas crianças também de expressarem aquilo que sentem perante o nosso Deus. Isso significa que eu também vou ter que baixar, e já tivemos aqui a nossa diaconisa. Eu estava a esperar que se calhar também o pregador fosse também um pequenino nosso, não é? Assim vou ter que me fazer pequeno para me fazer também compreensível para elas. E na verdade o que vamos fazer é, vou primeiro conversar com as crianças e depois vamos também conversar com os papás. E assim eu vou movimentar-me, eu vou olhar um pouco para essas criancinhas e saudá-las. Bom dia, crianças. Podemos fazer isso com um pouco mais de força. Bom dia, crianças. Isso está melhor. Vamos fazer assim.
Primeiro, só as meninas, só as pequeninas é que vão responder, depois eu quero ouvir também os rapazes. Só as meninas. Bom dia. Agora os rapazes. Bom dia. Oh, já temos aqui algum baixo, algum tenor. Temos o soprano, contralto, isto é muito bom. Assim, crianças, hoje é um dia muito especial, mas todos os dias também são especiais. E eu queria contar uma história para vocês. Uma história que se calhar vocês já conhecem, mas é sempre bom nós repetirmos essa história, porque ela traz lições muito importantes para as nossas vidas. Eu quero falar de alguém que foi criança como vocês, mas era uma criança muito, muito especial. Ela é tão especial, era tão especial, que ela serve de exemplo para nós hoje. Ou seja, quando nós olhamos para esta criança, nós também aprendemos a ser crianças exemplares, crianças que temem a Deus, crianças que amam os seus pais, crianças que são um exemplo para os seus amiguinhos. Assim, eu quero falar de uma criança chamada Jesus. A Bíblia nos conta que Deus tinha um plano muito interessante para todas as pessoas. Não só para as crianças, mas também para os papás. Só que este plano não correu muito bem, porque o primeiro papai e a primeira mamã que Deus criou, eles não fizeram alguma coisa que Deus queria que eles fizessem. E Deus ficou muito triste. A Bíblia diz que Deus não ficou contente com o comportamento deste papá, desta mamã. A Bíblia está a chamar de Adão e Eva. E por conta disso, muitas coisas que não eram boas começaram a acontecer. Só que Deus tem um coração muito grande e Ele não queria que as pessoas ficassem da maneira que estavam por causa do comportamento de Adão e de Eva. Então, a Bíblia nos diz que Deus fez um plano e este plano tinha a ver com o enviar o seu próprio Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, para vir aqui no mundo e por causa dele, assim nós voltarmos a ter um bom relacionamento com Deus, este Deus que é o nosso Pai Celestial. E é assim que Deus enviou o seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. E o texto que o tio Osório leu é um texto muito importante, porque está a nos ajudar a compreender como é que esta criança cresceu. Enquanto ela esteve aqui na terra, a Bíblia está a dizer que ela crescia em 4 coisas, 4 aspectos. Está a dizer que esta criança, que é o Senhor Jesus Cristo, ela crescia em sabedoria. Nós depois vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, sabedoria. Ele crescia em estatura, ele crescia em graça para com Deus, ele crescia em graça para com os homens. Agora, uma coisinha que vocês vão perceber no crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo é que vocês vão ver que os seus pais, que Deus preparou aqui na terra, e falando em pais de Jesus, eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que se chamava mesmo o pai do Senhor Jesus aqui na terra? Está um pouco fraco. Vamos lá. Como é que chamava o pai? Qual é o nome do pai? E o nome da mãe? Então, José e Maria. E vocês vão ver que quando Jesus estava aqui na terra e ele crescia, os pais dele desempenhavam um papel muito importante. Eles estavam muito envolvidos no tratamento, na educação do Senhor Jesus Cristo. É verdade que Deus estava a fazer alguma coisa que nós nem sequer conseguimos compreender. Uma coisa que é mesmo lá da presença do Senhor. Mas isso não fez com que os seus pais deixassem de desempenhar o seu papel, de ajudar esta criança a crescer. Assim, se vocês olharem depois em casa, e a tarefa que vai ficar para os papás é eles lerem este capítulo todo, o capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, vão ler o capítulo todo e depois explicar melhor a história que está lá. Mas a história é muito interessante. Está a dizer que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu,
Era uma coisa tão bonita, uma coisa tão incrível, que isso já fazia parte do plano de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que, assim como o Senhor Jesus Cristo, qualquer criança que está aqui, ela está aqui porque Deus tinha um plano, porque Deus tem um propósito. E assim, criancinhas, não se esqueçam disso. Deus tem um plano para vocês. Deus tem um propósito para as vossas vidas. Ele quer fazer uma coisa muito especial com os vossos corações. Pode ser que vocês ainda não sabem, mas vocês vão compreender à medida que vocês vão crescendo que afinal Deus tinha um plano e continua a ter um plano muito especial para vocês. Assim, a Bíblia está a dizer que Deus tinha um plano especial para o Senhor Jesus Cristo e Ele apareceu à mãe do Senhor Jesus Cristo, chamada Maria. E lhe explicou, disse, olha, Maria, tu vais ter uma criança. E a Maria ficou muito perturbada, ela ficou preocupada, ela disse, não, isso não é possível. Eu vou me casar, mas eu ainda não, eu nem estou com meu marido, como é que eu vou ter uma criança? E depois o anjo do Senhor disse, não se preocupe, porque esta criança, ela virá por causa daquilo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai fazer na tua vida. Tu vais ficar grávida, vais ter uma criança, mas o próprio Deus é que vai fazer isto acontecer em tua vida. E uma coisa muito interessante que aconteceu é que Maria, ela aceitou o propósito de Deus para a sua vida. Então vejam, Deus tinha um plano para a vida daquela criança, mas Deus também tinha um plano para a vida de Maria, que era a mãe daquela criança. Ela colocou a sua vida à disposição do Senhor, e o Senhor fez uma coisa muito grande na vida dela. Agora, vamos olhar um pouco também para o pai aqui na terra de Jesus. Chamava-se José, como vocês disseram. Quando José ouviu essa história, crianças, quando José apercebeu-se que a mulher dele estava grávida, ela ainda não tinha recebido também alguma informação de Deus. E ele ficou muito preocupado, mas como vocês podem imaginar, ele também ficou muito triste, não é? Como é que isto vai acontecer? Por que é que Maria fez isso comigo? A Bíblia está a dizer que quando ele estava a dormir, ele teve um sonho. Quem já teve sonho aqui? Quem costuma sonhar? As crianças? Estão a ver? Então todos nós também costumamos a sonhar, não é? Os papás também que estão aqui, com certeza que eles também costumam a sonhar. Mas este era um sonho muito especial. A Bíblia está a dizer que ele estava a dormir, depois Deus apareceu e disse a José, José, não fique com medo, não fique preocupado. Aquela criança que está na barriga de Maria, é uma ação, o Espírito de Deus é que fez aquilo acontecer. E esta criança que vai nascer, ela na verdade é uma criança muito especial. Ela vai ser o Salvador do mundo. Ele será o Salvador do mundo. E quando José acordou e depois percebeu que estava a sonhar, ele foi pegar a Maria e tomou ela como sua mulher. Porque ele compreendeu que afinal Maria era uma boa mulher. E que Deus estava a fazer alguma coisa maravilhosa para todas as pessoas. E assim José aceitou Maria e eles esperaram até o Senhor Jesus Cristo nascer. E o Senhor Jesus Cristo nasceu. Agora, há outra coisa muito interessante. O texto de Lucas, quando os papás lerem para vocês, vocês vão perceber que chegou uma altura em que o Senhor Jesus Cristo tinha 8 dias só. 8 dias. Podemos contar de 1 até 8? Podemos, crianças? Vamos? Eu penso que está fraco. Vamos lá fazer com mais força. Vamos? 8. Então reparem, eram 8 dias só. Jesus nasceu e quando tinha 8 dias, eles pegaram a criança e foram para o templo. E por que eles foram para o templo? Porque é assim que eles faziam. Quando nasce uma criança, eles tinham que apresentar a Deus, tinham que apresentar ao Senhor. E eles faziam, porque ele era menino, eles faziam uma pequena cirurgia
não é? Uma operação que eles chamavam de circuncisão. Eu vou deixar também essa tarefa para os papás. Vocês vão perguntar ao tio Betinho. Tio Betinho, o que é que significa a circuncisão? Esta é a tarefa para os papás. Quando chegarem em casa, perguntem aos papás. Papás, o tio Betinho disse para vocês nos explicarem o que é isso. E eles vão explicar. Mas eles levaram o Senhor Jesus Cristo para ser circuncidado. Agora, quando eles estavam a andar pelo caminho, eles encontraram um homem chamado Simeão, já mais velho. E ele, quando viu o Senhor Jesus Cristo, aquela criança de 8 anos, ele segurou e ele ficou muito contente. Ele disse, opa, esta é aquela criança que Deus tinha prometido. Deus disse que por causa dela nós seríamos libertos, os nossos inimigos seriam derrotados, e Deus, na verdade, ia trazer o seu plano, o seu propósito para as nossas vidas e para a vida de todas as nações. E este homem ficou muito contente. E depois andaram mais um pouco, ou antes disso encontraram também uma mulher chamada Ana, já muito mais velha. Ela fez a mesma coisa, ficou muito contente quando segurou aquela criança. Agora, reparem, José e Maria, eles começaram a pensar, mas quem é esta criança afinal que nós temos? O que é que Deus quer fazer com esta criança? Eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados com todas aquelas palavras. E depois então Jesus foi circuncidado. O texto que nós lemos, crianças, está a dizer que depois, quando o Senhor Jesus Cristo cresceu, já estava com 12 anos. Já não vamos contar. Ele estava com 12 anos. Os pais pegaram ele e levaram para uma festa que chamava-se Páscoa. Nós ainda celebramos a Páscoa. É verdade que naquela altura tinha um significado um pouco diferente, não é? Eles lembravam algum tempo difícil que eles viviam como escravos numa terra chamada Egito. Então, quando eles saíram de lá, todos os anos eles lembravam aquilo que Deus fez, a libertação. Assim, os pais de Jesus, José e Maria, levaram também o Senhor Jesus Cristo para aquela festa. Levaram para uma festa, que era uma festa que tinha um significado muito importante. E esta é uma lição também que fica, não só para vocês, mas também para os papás. Vejam que os pais do Senhor Jesus Cristo, crianças, eles estavam preocupados com ele e queriam levá-lo para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, para ele aprender aquilo que Deus fez na vida deles e aquilo que Deus é. Assim, eles não mandaram só Jesus para ir sozinho. Eles foram com a criança. E há uma coisa muito interessante. Há um outro texto na Bíblia que diz, está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim, ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Estão a ver? Então, os pais de Jesus, eles não estavam só a levar o Senhor Jesus para aquela festa. Eles não fizeram assim, mandaram as crianças e eles voltaram. Não, eles também foram e estavam lá com as crianças. E isto é muito importante, crianças, porque muitas vezes os papás gostam muito de nos ver aqui na igreja. Nos sábados eles acordam muito cedo para nos trazer aqui. No domingo também eles ficam muito felizes por nos ver aqui. Isto é muito bom. Mas, quando nós olhamos para o exemplo de José e Maria, nós vamos perceber que eles não só levaram Jesus, mas eles também foram com Jesus. Eles acompanharam Jesus, estavam com Jesus. Então, a história está a dizer assim, eu já vou terminar para vocês. Assim, eu só queria um pouco mais da vossa atenção. Ok? Então, quando eles chegaram lá naquela cidade onde eles foram preparar a Páscoa, fazer a festa da Páscoa, estavam a voltar e o Senhor Jesus Cristo não apareceu. Agora imaginem só vocês, crianças, não é? Vocês estão aqui no templo ou vão para um programa distante e de repente o papai e a mamãe pensam que vocês estão entre os vossos amigos. Vocês estão sentados ali nas cadeiras e os papais também estão sentados lá no seu lugar com outros mais velhos. Só que depois que terminou a festa, os pais descobriram que o Senhor Jesus Cristo não estava a aparecer. Eles ficaram muito preocupados. Primeiro até pensaram, bem, deve estar ali com os seus priminhos, etc. Mas depois de 3 dias, reparem só, 3 dias, eles descobriram que Jesus não estava mesmo ali. Agora imagina como é que o pai vai se sentir, como é que a mãe vai se sentir. Podem perguntar também ao papai e à mamãe em casa, mamãe, se eu perdesse um dia desses, se eu não aparecesse, como é que você ia se sentir?
Alguém já perdeu aqui uma vez? O papá já ficou preocupado porque ele não estava a aparecer? Ou a mamã? Já aconteceu com alguém de vocês aqui? Eu só ver aqui alguns dedinhos. Os pais ficam muito preocupados. José e Maria ficaram muito preocupados. Eles voltaram para lá e encontraram o Senhor Jesus a fazer uma coisa incrível, não é? O Senhor Jesus Cristo estava a conversar com os mais velhos e estava a conversar sobre coisas de Deus, sobre coisas da Bíblia. E as pessoas estavam admiradas, mas esta é uma criança de 12 anos. Como é que ele sabe tanto assim? Crianças, é isso que acontece quando vocês buscam a Deus nas vossas vidas. É isso que acontece também com vocês quando vocês memorizam aqueles versículos que os professores costumam a dizer para vocês memorizarem. É isso que acontece com vocês quando vocês participam desses programas aqui na igreja. Deus vai fazer uma coisa bonita, uma coisa profunda na vossa vida, que até os mais velhos vão ficar admirados. Os papás vão ficar admirados. O pastor na igreja vai ficar também admirado. Por quê? Porque vocês estão a entregar a vossa vida a Deus, ao Senhor. E é exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Então, eles encontraram o Senhor Jesus, a mãe também ficou muito preocupada. Mas, Jesus, por que tu fizeste isso conosco? Nós estávamos aflitos. E ele respondeu, olha, eu estava em casa do meu pai, porque ele sabia que também era filho de Deus. Mas eles tomaram ele, a Bíblia está a dizer que levaram ele para casa. E também está a dizer mais uma coisa importante, crianças. Está a dizer assim que Jesus, ele era obediente aos seus papás. Era obediente aos seus papás. Quem é obediente aqui? Crianças. Quem costuma obedecer o papai e a mamã? Isto é muito bom. Mas às vezes, nem sempre é assim. E sempre quando acontece assim, então nós precisamos parar e pensar, não, eu quero ser como Jesus. Eu quero obedecer também aos meus papás. Eu quero fazer melhor. E é isso que Jesus fez. E depois, no fim, então, está a dizer que o Senhor Jesus Cristo crescia em graça, ou em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Vejam, todas essas coisas que nós falamos, elas mostram que o Senhor Jesus Cristo estava a crescer. Vejam, tinha 8 dias, depois 12 anos. Ele estava a crescer em estatura. Estava a crescer, estava a se tornar uma pessoa grandinha. E vocês também estão a ficar grandinhos, é isso que eu vejo. Isso é uma coisa que Deus faz também na nossa vida. Mas é também responsabilidade dos papás cuidar de nós, da nossa saúde física, para nós nos tornarmos pessoas saudáveis. Assim, isso é responsabilidade dos papás também. Está a dizer que ele crescia em sabedoria. Isso também é responsabilidade de Deus, mas também dos papás. Nos ensinar coisas boas sobre a palavra de Deus, mas também nos ajudar a crescer, ir para a escola, não é? Aprender coisas novas sobre muitas ciências, matemática, aprender a ler, a fazer as contas, aprender novas línguas. Tudo isso os nossos pais devem nos ajudar. Assim nós vamos crescer também em sabedoria. Mas sabedoria, crianças, significa também nós termos um bom comportamento. Assim está a dizer que Jesus crescia também em graça para com Deus. Ou seja, ele era uma pessoa, era uma criança que Deus amava, Deus tinha prazer. Por quê? Porque ele era obediente a Deus. Mas também está a dizer que ele era uma boa criança porque tinha um bom comportamento quando estava com os seus amigos. E aqui a última pergunta. Quem é que trata bem os seus amigos aqui? Na escola, aqui na igreja. Será que vocês cuidam bem, brincam bem com os vossos amigos? Será que vocês tratam bem os vossos professores? Não é? Depois os papás também vão falar com vocês em casa. E vocês também devem pensar quando vão para a escola ou para a creche. Será que eu estou a me comportar bem? Será que a professora, ela fala bem de mim porque o meu comportamento é bom? Ou a professora depois vai chegar em casa e vai dizer, a Maria hoje não se comportou bem. O José hoje lutou com o seu amigo. Eu espero que isso não esteja a acontecer com vocês. Jesus crescia também em graça para com as pessoas. As pessoas, quando olhavam para ele, diziam, opa, esta é uma boa criança. Os seus amigos também olhavam para ele. Os mais velhos olhavam para ele. Assim, criancinhas,
esta é a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a história que eu queria contar para vocês neste dia muito especial. E a minha oração é que vocês, na verdade, façam do Senhor Jesus Cristo o vosso exemplo, aprender mais dele, conhecer melhor ele, não é? E entregar as vossas vidas também para ele, para que ele conduza a nossa vida nos seus caminhos e que o propósito de Deus também se cumpra nas nossas vidas. Então, não se esqueçam, assim como o Senhor Jesus Cristo, vocês também são crianças muito, mas muito especiais. Amém? Crianças, amém? Eu quero que vocês fiquem de pé. Vamos lá ficar todos de pé. Só as crianças. E nós vamos fazer uma oração para vocês. E lembrar essas palavras que nós acabamos de contar. Tá bem? Então, os papás também vão fechar os olhinhos. E todos nós vamos orar. Assim, oremos. Pai, nós queremos entregar estas crianças, os nossos filhos, nas tuas santas e poderosas mãos. E nós oramos para que elas possam, de facto, crescer em graça para contigo, em graça para com os homens. Possam crescer em estatura e em sabedoria. Pai, toma conta delas e não permita que elas se afastem dos teus caminhos. Ensina-nos, ó Pai, a conduzi-las no caminho em que elas devem andar, de tal maneira que quando forem grandes não se afastem de ti. Vivemos num mundo bastante conturbado, as nossas crianças estão expostas a uma série de situações, ó Deus, que potencialmente podem, ó Deus, conduzi-las para caminhos que não são os teus. Assim nós oramos para que o teu Espírito Santo possa trabalhar em seus corações e nos corações dos seus pais também. De tal maneira que eles possam ser, ó Pai, fortes, possam permanecer firmes na Tua verdade, assim como foi com o Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, que o Teu propósito, que é sempre bom, agradável e perfeito, possa se cumprir em suas vidas. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém, crianças? Podem tomar os vossos assentos e vamos pegar só mais alguns minutinhos, então, para agora conversarmos com os nossos papás. E, queridos papás, queridas mamãs, queremos deixar este momento assim mesmo, de forma muito simples, mas profunda, desafiar-nos no sentido de compreendermos qual é o nosso papel e, sobretudo, quando nós estamos a olhar para as nossas crianças. Não é uma questão só de trazer seres humanos à Terra, é também uma questão de grande responsabilidade. E particularmente no mundo em que nós vivemos hoje, onde há muitos ventos a soprarem, muitos ensinos visando até os nossos próprios filhos, mas esses ensinos não estão a conduzi-los para os caminhos que convém, para os caminhos do Senhor. Então, cada vez mais, queridos pais, queridas mães, nós percebemos que é grande a nossa responsabilidade. E ai do pai, ai da mãe, que entrega o cuidado das suas crianças a outras entidades, simplesmente. Existem pais que estão simplesmente a entregar a responsabilidade de cuidar dessas crianças aos professores da escola dominical, GBC. Eles são nossos parceiros neste processo, mas, queridos irmãos e irmãs, a responsabilidade de educar essas crianças é nossa. Assim, não vamos nos furtar desta responsabilidade. Estava eu a dizer para as crianças que, muitas vezes, como pais, corremos para trazer as crianças aqui, mas nós nem sequer estamos aqui na igreja. E pode dar-se o caso até que aparecemos neste dia porque sabemos que elas vão apresentar alguma coisa, é um dia especial. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, como nós também podemos explicar, particularmente aqui no Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 2, nós vamos perceber, queridos irmãos, que há um pai e há uma mãe que têm este sentido, eles compreendem a sua missão, a sua responsabilidade como pais. Assim, primeiro, e é exatamente ali onde eu queria começar a lição, deixar para os pais, queridos irmãos, que para termos crianças
que andam no caminho do Senhor, nós próprios, como pais, precisamos ser este modelo, este exemplo. Precisamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos ouvir e compreender o que é que Deus está a querer fazer em nós e por nosso intermédio. E nós aprendemos isso com Maria, queridos pais, queridas mães. Era alguém que, em meio aos seus dilemas, ouviu a voz do Senhor. E o Senhor, na verdade, revelou alguma coisa que ultrapassava a sua capacidade de compreensão. Que ela seria mãe do Senhor Jesus Cristo. Havia um propósito para a vida daquela mulher, havia um propósito para a vida daquela criança. Assim, queridos papás, queridas mamás, é importante também nós compreendermos isso. Que Deus cumpre o seu propósito e Ele quer cumprir com certeza este propósito através das nossas vidas. Precisamos abrir os nossos ouvidos para que realmente sejamos capazes de ouvir a voz de Deus falando para nós, nos ajudando a compreender o que é que Ele quer que nós façamos, o que é que Ele quer que nós sejamos. Extremamente importante. E nós aprendemos isso olhando para este encontro de Maria com este ente enviado do próprio Deus. Os pais precisam aprender com certeza com José. Este homem que também estava a lutar, tentando compreender o que é que realmente está a acontecer. Mas em contacto com este próprio Deus, ele percebe que é alguma coisa maior. É alguma coisa que, na verdade, vai beneficiar não só a sua própria vida, mas a vida de toda uma humanidade. E ele, outra vez, coloca-se na presença do Senhor e reconhece que é o plano de Deus que está a se cumprir. Queridos irmãos e irmãs, tudo começa com as nossas vidas, como pais e também como mães, colocando nossas vidas diante do altar do Senhor, para que Ele nos use de tal maneira que nós sejamos este canal, este veículo que vai conduzir a criança no caminho em que deve andar. Reparem, queridos irmãos, que Provérbios 22:6, tal como nós lemos, não está simplesmente a dizer que nossa responsabilidade é levar as crianças para um determinado lugar ou uma determinada experiência. Está a nos ajudar a compreender que é um exercício em que nós também participamos. Assim, nós precisamos andar com a criança no caminho. E só assim, e com certeza, é que ela não vai se afastar. Porque não é só uma questão de entregá-la à sorte de outras pessoas, é uma questão de deixar que elas cresçam olhando para nós, seguindo o nosso exemplo. E nós precisamos ser esta referência. Queridos irmãos, as nossas crianças precisam de referências. Os adultos de hoje também vivem uma crise de identidade, uma crise moral. E nós, como pais que estão em contato com esta verdade bíblica, nós precisamos ser este modelo. E, gente, a nossa sociedade precisa desesperadamente de pais assim. Ontem, sábado de manhã, estávamos a terminar a nossa matéria de família cristã com alguns estudantes de um programa que chamamos Modular. E um casal, são estudantes ali, na verdade ele é estudante, mas nós, nessa família cristã, o pastor Abias era também o nosso professor, ele sempre dizia que, ok, vocês têm que participar desta aula com os vossos cônjuges, ou mesmo com as vossas noivas e namoradas. E eu estou a fazer exatamente a mesma coisa e convidei. Eles estão casados apenas há um mês, mas esta menina, a Preciosa, ela diz que tem uma experiência na família em que os seus parentes têm crianças que ainda não têm idade escolar e porque não querem confiar em outras pessoas, eles fecham as crianças em casa e deixam tudo lá, comida, etc. Mas mais do que isso, queridos irmãos, ela estava a dizer que estes pais deixam todos os dispositivos tecnológicos à disposição das crianças. Então elas ficam o tempo todo a apreciar tudo aquilo que podem apreciar, sem censura nenhuma, sem acompanhamento algum. E ela disse que, olha, eles agora têm um comportamento meio robótico, tanto na sua maneira de falar ou nas suas atitudes, não é? Qualquer situação, eles têm uma atitude estranha. E, queridos irmãos, é assim, este é só um exemplo de como muitas vezes os pais de hoje estão a agir. Porque nós estamos a correr de um lado para o outro, porque nós temos muitas tarefas para realizar lá fora. Nós estamos a entregar os nossos filhos vamos dizer assim, à mercê da tecnologia.
Nós estamos a entregar os nossos filhos nas mãos de pessoas que muitas vezes não têm os mesmos valores que nós temos e que nós queremos ver inculcados em nossos filhos também. Gente, não vamos esperar outro resultado senão coisas terríveis. Coisas terríveis. E eu estava a acompanhar uma outra imagem que circulou no grupo das mamás aqui, de crianças que estavam numa sala de aulas. Crianças pequenas que deveriam ter aí 5 ou 6 anos. Um rapaz e uma menina que já estavam a fazer alguma coisa que os mais velhos fazem. E eu estava a me perguntar o que é que está a se passar. Onde é que essas crianças estão a aprender essas coisas? Onde é que estamos nós, como pais, para ensinar? Gente, nós estamos a perceber, conversando com esses jovens, meninas e rapazes que estão a acompanhar as nossas crianças, e mesmo também com o pastor Nelito, estamos a nos aperceber que há crianças que de tão expostas que estão às redes sociais e todas as informações, elas agora estão a desenvolver alguns distúrbios. Esses sentimentos suicidas estão a surgir. Esses comportamentos até de crise de identidade, a questão do homossexualismo está a surgir muito por conta dessa exposição, desse tipo de informação. Há pessoas que intencionalmente estão a colocar conteúdos nas redes sociais para desvirtuar a mente da criança, e eles são pedagogos. Eles conhecem como é que trabalha a mente da criança. São psicólogos. Eles montam toda esta estrutura para desvirtuar a criança, para construir uma identidade, queridos irmãos, que é contrária àquilo que a verdade bíblica prescreve. E nós estamos a deixar as nossas crianças à mercê disto. Estamos a falar de crianças que hoje carecem de libertação, porque nas redes sociais também estão a ser expostas a pactos até. Crianças que já vão para os cemitérios fazer pactos. Gente, estão aqui os professores, são eles que estão a dizer, estão a acompanhar esses adolescentes. E muitas vezes nós não sabemos, porque nós estamos preocupados, estamos a correr atrás de muita coisa. E se calhar até de coisas nobres, do pão de cada dia. Mas só que corremos tanto que perdemos de vista que temos uma responsabilidade muito mais nobre, muito mais sagrada. Então acabamos por ter o pão e mais alguma coisa, mas perdemos as nossas crianças e nos perdemos nós também. Assim, queridos irmãos, nós precisamos aprender com este pai e com esta mãe, José e Maria. Eles estavam conscientes de que sim, o que estava a acontecer na vida deles é alguma coisa extraordinária. E o próprio Deus deixou isto claro. Mas eles compreenderam que mesmo no meio deste agir sobrenatural, há uma responsabilidade como pai e mãe a desempenhar. Eles não se furtaram desta responsabilidade. Assim, quando estamos a falar de crescer em estatura, crescer em sabedoria, crescer em graça para com Deus, crescer em graça para com os homens, gente, não é só uma questão do agir sobrenatural de Deus na vida desta criança. É também um exercício que envolve o concurso dos próprios pais. E na verdade é isso que Deus quer, porque senão nós nem estaríamos aqui. Deus escolheu trazer estas crianças e conduzi-las através dos seus pais. Assim, é nossa responsabilidade exercer paternidade. E nós vemos aqui, a criança desapareceu, os pais estão a preocupar-se, onde é que está a criança? A criança aparece, eles querem saber realmente o que é que se passou e mostram esta preocupação. Estávamos preocupados consigo. Isto é muito profundo, queridos irmãos. Nós passamos de forma superficial, mas estavam preocupadas com a criança. É alguma coisa que nós também precisamos ter em consideração. A sociedade não está preocupada com as crianças. Estamos a celebrar o 1 de junho e eu não gosto muito, queridos irmãos, vamos fazê-lo sim, mas eu não gosto muito de confinar preocupar-se com a criança, preocupar-se com as mulheres, preocupar-se com as pessoas, com os vulneráveis, em um dia específico. Eu não gosto, porque isso é um exercício de todos os dias. Então, eles estavam preocupados. Gente, a sociedade não está preocupada com as crianças. E muitas vezes nós, pais, também não estamos preocupados com os nossos filhos. Eles estavam preocupados com esta criança. Estavam preocupados com o Senhor Jesus. É verdade que Jesus responde. Era importante que eu estivesse em casa do meu pai. Porque, para além de ser um filho comum, o texto nos faz compreender, e o próprio Evangelho, que ele era o Filho de Deus. Queridos irmãos, é verdade que Cristo era o Filho de Deus?
Os nossos filhos são os filhos que Deus nos deu, mas assim como Deus tinha um propósito com Cristo, Deus também tem um propósito com os nossos filhos. Amém? Deus tem um propósito com os nossos filhos. Agora, o que importa para nós como pais, queridos irmãos e irmãs, é exercer a nossa responsabilidade como pais e mães sem deixar de prestar atenção àquilo que é o propósito de Deus na vida deles. Assim, no final das contas, não é a nossa vontade que vai prevalecer para as nossas crianças, mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer. E eu percebo quando leio o texto e mesmo toda a narrativa que envolve José e sobretudo Maria, ela compreendeu exatamente isso. Que os caminhos que esta criança seguiu estavam acima daquilo que era a sua capacidade de compreensão. Em alguns momentos Maria desejou que este filho que Deus lhe deu não passasse pelo caminho que ele teria de passar. Mas, em última instância, ela compreendeu que era a vontade de Deus que deveria se cumprir. E a gente vê isso, queridos irmãos, mesmo no seu cântico, no cântico de Maria, não é? Que ela reconhece que Deus está a fazer grandes coisas. Que Deus tinha um propósito com aquela criança. E que o propósito daquela criança era magno. Não se confinava só à sua família, mas todo Israel. E não só Israel, mas toda uma humanidade. E nós hoje somos beneficiados por esta graça. Somos beneficiados também por aquilo que Maria fez, com certeza. Que José fez ao cumprir o papel que Deus lhes deu, no sentido de orientar esta criança no caminho em que deve andar. Assim, neste dia, queridos irmãos e irmãs, nós queremos, de facto, trazer essas palavras para a nossa atenção e perceber que nós temos uma grande, mas uma grande responsabilidade. Assim, é um investimento que nós precisamos fazer nos nossos filhos. Precisamos ser intencionais. Precisamos gastar tempo com essas crianças. Precisamos orar para essas crianças. Os judeus, quando estavam a circuncidar os seus filhos, não era uma questão só um ritual de cortar o prepúcio. Olhando um pouco para lá da história da própria Bíblia, dizem que quem deve segurar a criança é alguém, ou às vezes o próprio pai, e enquanto está a acontecer essa circuncisão, há um processo de declarar palavras de bênção para essa criança. Na verdade, o pai está a desejar o melhor que se pode para o seu filho. Que ele seja aquilo que Deus quer. Que ele seja um homem temente a Deus. Que ele seja próspero. E eles estão a olhar para aquele shalom bíblico, onde eles estão a pensar no seu filho como alguém que será próspero em todas as dimensões. Então, é um ato de consagração. Gente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós também vamos perceber, mesmo quando os pais estão a morrer, eles estão a declarar palavras para os seus filhos. Aquilo que eles desejam e esperam que os seus filhos venham a ser. Gente, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso de forma intencional. Nós precisamos orar com eles. Nós precisamos estudar a palavra com eles em casa. Nós precisamos conversar com essas crianças. Eles ouvem muita coisa lá fora. Até que ponto isso está a interferir no seu crescimento? Nós precisamos ser intencionais, queridos irmãos. Assim, não esperamos isso de outros lá fora, mas esperamos, queridos irmãos, de nós próprios aqui, dentro da igreja. Vamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, se nós queremos ter essas crianças que crescem no temor do Senhor, no caminho em que devem andar, de tal maneira que quando forem grandes não se afastem. Para termos essas crianças que crescem em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Que Deus possa abençoar e possa desafiar a todos nós e que a sua vontade possa prevalecer. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado, pastor, por esta mensagem, por esta aula que desafia a todos nós como pais e também aos nossos filhos. Assim mesmo sentados, vamos cantar a música Eu Sou uma Florinha de Jesus. Amém?
tudo. Eu sou uma florinha. Abra a boquinha para orar. Eu sou uma florinha. Eu sou uma florinha. Abra a boquinha. Os mais velhos, eu sou uma florinha. Eu sou uma florinha. Amém? Na verdade, prezados irmãos, as nossas crianças são essas flores. E obrigado, pastor Betinho, por essa instrução que nos valerá para a vida toda. Obrigado por essa chamada de atenção, por essa grande reflexão que nos convida a cuidar e a consagrar os nossos filhos nas mãos de Deus. Meninos, nós vamos agora orar. Esta oração que nós vamos fazer chama-se bênção final. E essa bênção é dada pelo pastor. E quando o pastor disser amém, tu dizes mesmo amém. Porque é uma oração que o pastor, como o líder da igreja, nos entrega, nos encomenda nas mãos de Deus, para que Deus cuide de nós durante a semana toda. Então, preste atenção nesta oração. Pastor Abias, por favor. Obrigado. Obrigado, pastor Alberto, por esta maravilhosa mensagem. Obrigado, criancinhas, por se comportarem bem ao longo do culto. E obrigado, papás, por cuidarem bem dessas criancinhas. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada aqui, pela tua palavra que foi cantada. Queremos te agradecer por tudo que aconteceu neste dia, neste lugar, porque sabemos que sem ti, a nossa caminhada neste mundo seria um fracasso. Sem ti, ó Pai, nós não conseguiríamos andar aqui. E mais ainda, sem ti, estaríamos perdidos. Mas em ti temos a vida eterna, em ti temos a esperança, em ti podemos caminhar, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que o Senhor é aquele que nos guia, é aquele que nos guarda a cada dia. Nesta manhã queremos dedicar a vida de cada família aqui representada, mas em particular a vida de cada criança. Sabemos o quão são preciosas as crianças aos teus olhos. E o nosso desejo e a nossa oração é que estas crianças cresçam no teu amor, cresçam no conhecimento da tua palavra, cresçam em sabedoria, cresçam em estatura e tornem-se cidadãos úteis para este país, mas também tornem-se servos consagrados e úteis para esta igreja. Queremos orar, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus fiel, que promete e cumpre. Assim, ó Pai, terminando este culto, queremos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, aqui e para todos sempre. Amém. Obrigado, pastor Abias. Podemos tomar nossos assentos. Prezados irmãos, prezadas crianças, chegamos já no final do nosso culto. Com a permissão da secretaria da igreja, irmã Naisa, irmão Ernesto, chegou uma nota de agradecimento vindo da irmã Titia, que há um tempo a essa parte perdeu o seu esposo, e assim a família agradece todo o apoio prestado pela igreja durante este período. E dizer à nossa irmã Titia que nós estamos juntos, Deus vai lhe capacitar para cuidar das crianças e de si também.
Amém? Muito obrigado. E assim, continuação de um bom domingo, celebração de um bom 1 de junho para as nossas crianças. E eu gostaria que os irmãos, com exceção aos pastores aqui em frente e as crianças, irmãos que estão sentados, indiquem 2 pessoas que estão no mesmo banco, que vão pegar este banco e vão meter lá dentro. Não importa se é homem ou mulher. Irmãos que estão nos bancos, escolhem-se já quem é que vai levar o banco. Vou pedir aos 4 diáconos para estarem no templo, nos 4 quarteirões, à medida que nós arrumamos, para poder então recepcionar os bancos e organizar. Irmãos, já indicaram? Gostaria de saber as pessoas que vão pôr. Levantem-se, faz favor. Levantem-se mesmo. Muito obrigado. Irmãos, com a medida que vamos saindo, né, metemos já os bancos lá para dentro. Muito obrigado pela vossa predisposição. E assim, bom dia, o compasso da banda. Crianças, não querem vir cantar mais um bocadinho? Vamos juntos, então. Bom dia a todos.